aqui, mais um episódio, novamente no Sesc Palladium. E vocês sabem que quando a gente está aqui no Sesc Palladium tem convidada super especial. E a de hoje é muito especial e a Adri vai apresentar ela para vocês. Gente, já falei com vocês que essa temporada tá incrível e hoje a gente está recebendo a Jaqueline Mesquita, consteladora familiar, terapeuta sistêmica, reikiana e Theta Healing. Gente, sensacional, seja muito bem-vinda, Jaque. Obrigada, meninas, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho dessas terapias, né? Difundir a terapia para as pessoas, porque tem muito estigma ainda, né? Do que é uma terapia, do que é uma outra terapia. Tem muita essa dúvida se tem o quesito religioso, se não tem quesito religioso. Eu acho que a maior dificuldade da pessoa chegar para a constelação principal é que fica assim, nossa, mas será que eu posso fazer isso? Será que a minha religião permite isso, né? Tem muita dúvida se é algo muito espiritual, se está ligado com a religião espírita, né? E já adiantando que não tem nenhum quesito religioso, tá? É uma terapia holística, mas ela é aberta para todo mundo, para quem acredita, para quem não acredita nesse quesito religioso ou não. É algo que fala sobre ancestralidade, né? Fala sobre a gente, é um componente que está no nosso DNA. Então, para todo mundo é muito bem-vindo. Que legal. Antes da gente começar a falar sobre todas essas terapias aí, esse bate-papo que a gente tá ansiosa para ter, fala um pouco sobre a Jaque por ela mesma, se apresente, fale pra gente quem você é, além de todas essas profissões que você tem, conta pra gente quem é você, pessoal. Meu nome é Jaqueline, minhas meninas já falaram, eu sou filha da Joana e do Hermelindo. Eu tenho 32 anos, moro numa cidade do interior de Minas, em Moema. Eu nasci lá, me formei depois em fisioterapeuta, vim para Belo Horizonte. E aí aqui nesse desenrolar de um monte de coisa, eu estive diante do Covid e foi quando eu me despertei que já não fazia tanto sentido para mim essa área de profissão. E o meu primeiro despertar foi na yoga. E eu vi que ali eu tinha algo a mais para fazer. E eu passei por momentos de transição de profissão. Eu tive momentos de despertar, eu tive as minhas crenças, as minhas coisas para tratar, porque eu repetia um monte de padrão familiar e eu não me reconhecia naquele lugar. Eu via que eu estava num lugar que tinha muita dor, que tinha muito. Não era eu, não era a minha essência. E aí foi quando eu decidi vir para as áreas das terapias, né? Hoje eu gosto muito de atividade física, sou uma pessoa que tenta cuidar mais de mim e não só dessa rotina de trabalho, trabalho, trabalho. E é um desafio, né, gente? A gente sabe que nesses últimos anos essa autocobrança, né, gente? Ser mulher tem esses desafios da gente se encaixar. Então é bom a gente trazer sempre essa consciência em qual caminho que eu tô indo. Às vezes a gente vai se dedicar muito para um lado profissional, porque eu já vivi essa parte de estar sempre na profissão. E depois, às vezes, eu ia pro outro extremo. Nossa, deixa eu me encontrar. E até que a gente consegue encontrar o meio termo, né? Hoje eu consigo ver que eu tô nesse processo de meio termo, onde eu tenho uma família, eu tenho a minha rede de apoio, eu tenho os meus amigos, eu tenho aquilo que me dá prazer, mas eu também consigo ser mulher, eu consigo ter uma profissão, eu consigo estar na minha questão financeira e é o ponto, né? Acho que é o ponto de encontro. Você trouxe pra gente, enquanto você estava se apresentando, né, que a sua repetição de ciclo foi uma das coisas que trouxe o seu despertar à tona. E hoje, quando os seus convidados, os seus clientes chegam até você, a maioria deles vem por repetição de ciclo, traz essa ideia de no amor, né? Às vezes eu não dou certo, tenho o dedo podre, uma frase clássica, ou financeiramente eu não consigo prosperar como eu queria. Como que funciona, assim, essa busca inicial, assim, principalmente, né, relacionada aí à constelação e tudo? Muita gente vem ainda por curiosidade, né? A constelação, ela teve uma ascensão nesses últimos anos. Teve aquela série Uma Nova Mulher na Netflix, que muita gente começou a conhecer sobre constelação e tem muita gente que vem e não sabe nem o que é constelação. Quer fazer uma terapia, tem gente que já gosta das terapias, né? Mas às vezes tem pessoas que estão com dificuldades na vida. Pra mim, vem muito sobre relacionamento. Eu acho que Acho que é calcanhar de Aquiles, né, de todo mundo. gente, relacionamento, eu acho que principalmente o relacionamento amoroso, né? É uma dor que vem. Eu tenho muito um público feminino. O público feminino, ele procura mais terapia do que o público masculino. Eu vejo assim, o público feminino está mais atento, mais ligado a essas buscas. Quando o público masculino vem procurar, ele vem com mais decisão. Então ele se entrega mais, ele vai mais a fundo, ele flui.
Mas no geral vem mais mulher e mais quesito é o relacionamento amoroso. E na grande maioria das vezes, a mulher não tá na sua versão feminina. Ela tá nesse masculino mais aflorado. E é uma busca, né, gente, de estar no feminino. Porque a gente tem as nossas duas versões. Eu sou mulher, mas eu não tenho só feminino. Sim. Eu tenho o meu lado masculino e os homens vão ter o seu lado feminino e o seu lado masculino. Porque isso é polaridade. Então, a mulher, ela tem que estar mais tempo no seu lado feminino. E é um desafio. E eu vejo como é o desafio no trabalho. Às vezes essa busca profissional, essa busca financeira, no ação, fazer. E aí ela não consegue entrar nesse fluxo de receber, né? O feminino, ele tá mais voltado ao receber e ao nutrir. E a gente fala muito sobre constelação nisso, né? Que o feminino, ele é a nutrição. Ele é o que dá a vida. O masculino, ele é a ação, ele é a segurança, estabilidade, ele é uma outra vertente. E não tem como, gente, todas as duas são importantes. Não tem como você falar que eu prefiro uma do que a outra. Quando você tá na polaridade diferente, a vida, ela acaba ficando mais travada. Explica de uma maneira simples para quem está assistindo a gente que nunca teve contato com o Theta Healing, o que seria, né? Defina o Theta Healing para todo mundo que é leigo total nesse assunto. O Theta Healing já é uma terapia que a gente vai entrar em meditação, tá, gente? Ela precisa ter uma crença religiosa no sentido de acreditar que existe algo além de mim, tá? Então, a gente fala sempre do Criador. Então, quem acredita em Deus, quem acredita em budismo é budismo, quem acredita no universo é universo. Então, a gente precisa estar com essa... É um pré-requisito para o Theta Healing, tá? A gente faz uma meditação, às vezes a pessoa fica com medo de não conseguir meditar, mas é guiada. Então, a pessoa vai estar em estado de onda teta, tá? Que é aquela onda que a gente atinge sempre quando vai dormir e quando está acordando a gente sempre atinge naturalmente a onda teta e ali a gente vai ir nas nossas raízes mais profundas. Theta Healing a gente sempre vai falar que é uma camada, igual uma casca de cebola mesmo. Então, um dia eu acesso uma crença, eu vou identificar qual que é aquela vivência, por que aquilo ficou instalado em mim. Só que a diferença de um Theta Healing é que ali a gente reprograma o cérebro, tá? A gente reprograma a nossa crença ali, tá? Já a constelação... A constelação, a gente traz uma vivência e a gente traz a consciência para aquele cliente ali, daquilo que ele está vivendo, né? Naquele momento que a gente traz a consciência, a gente reprograma, sim, as nossas crenças, porque a gente acaba saindo do mecanismo do inconsciente. Mas no Theta Healing, a gente vê que é uma mecânica um pouquinho mais diferente, porque a pessoa, ela realmente sai do racional, ela fica num quesito mais irracional. São técnicas diferentes. Eu falo que a constelação, para quem está começando, é melhor começar com a constelação, porque é um bate-papo. Constelação tem bate-papo. E quando a gente fala de terapias, né, eu também sou terapeuta e tudo, a Adri também, enquanto maquiadora, com certeza escuta muito dessa conversa, a gente tem muitas vezes as questões familiares como grandes problemas, né, e a constelação em si, ela vai trabalhar muito essa questão. Mulher tem sempre um belzinho com a mãe, né, é difícil lidar com esses dois femininos grandes e tudo, e como que funciona na constelação essa parte de você... olhar os seus pais sem um lugar de orgulho, sem um lugar ali de soberba, né? De achar que eu sou melhor, de querer crescer. Muitas vezes a gente tem uma tendência... a evolução no mundo, ela está acontecendo com frequência. Então, hoje a gente tem muito mais acesso às coisas do que os nossos pais, do que as pessoas que vieram. A gente vê até mesmo, geralmente, acontece de que às vezes os pais não fizeram uma faculdade, e aí vem a gente como filhos e teve essa oportunidade, aí os nossos filhos ainda vão ter oportunidades ainda melhores que as nossas, né? É o natural da vida, né? E aí, onde não levar para esse lado da soberba, né? De, eu sou melhor do que os meus pais. E também de reconhecer esse ponto de que... dá pra ser todo mundo ali, né? Os pais ocupando lugares deles e os filhos, porque eu acho que talvez o grande trabalho na constelação seja exatamente esse, né? Colocar cada caixinha no seu qual ali, né? A constelação, a gente tem 3 leis. Então, a gente vai partir por essa lei. Uma das leis que a gente vai reger é a hierarquia, né? Cada um tem o seu lugar no seu sistema. Então, gente, não adianta a gente querer ser maior que pai. Não vai fluir. Não tem como, tá? A segunda lei é do pertencimento, onde todo mundo pertence. E a gente tem a lei do equilíbrio,
porque a gente tem que estar em equilíbrio com os demais, tá? Nesse sentido aí, gente, a lei do equilíbrio, ela não funciona com os nossos pais. Por quê? Porque eu nunca vou estar no mesmo tamanho que os meus pais. Primeira coisa, gente, que meu pai e minha mãe me deu a vida. Eu posso ter tudo que tiver de material. Nada compra a vida. Então não tem ninguém que é maior que meu pai e que minha mãe. Não tem como alguém falar, mas eu fiz isso, sou doutor, sou... Gente, você sozinha, sem seu pai e sua mãe, você não era isso. Então, tá vivo, antes de você ser tudo isso, seu pai e sua mãe teve que vir. Antes disso, sua avó e seu avô teve que vir, porque senão seu pai não vinha. Então, assim, nesse mundo, gente, a gente fica muito ligado ao material, e é necessário, né, gente? O mundo material, ele é importante. Mas a gente esquece de onde a gente veio. E se a gente não vem daquele lugar, a gente não chega nesse lugar que está hoje. E vocês trouxeram essa dinâmica, né, de hoje a gente ter mais acesso às coisas e tudo mais. E aí, por isso que a gente é menor que nossos pais. Porque é justamente porque eles passaram por coisas que nós não conseguiríamos passar. Olha a grandeza de um pai, olha a grandeza de uma mãe. Tem aquela negocinho, né, que fala, meu filho, quando eu estudei eu carregava as minhas coisas de escola na sacola de arroz. Um saco de arroz. Gente, olha o que eles tiveram que passar pra te dar, pra pagar uma faculdade pra você, e você acha que você é melhor que seu pai? Sim. Que lugar que você consegue ter essa posição de ser melhor que seu pai? Vá viver a vida dele e veja se você conseguiria chegar onde seu pai chegou. E isso, gente, talvez fale assim, mas seu pai não chegou em lugar nenhum. Então parte pelo pressuposto que ele chegou para te dar a vida. Esse é o ponto principal. Sem seu pai e sua mãe não tem vida. Então, assim, não tem como a gente querer ocupar um lugar que é dele. E quando a gente pensa, né, nessas questões de conflito, por exemplo, mãe e filhas que costumam ter conflitos mais intensos, né? Como que trabalha isso nesse lugar de orgulho mesmo? Porque eu acredito que muitas vezes a gente, enquanto ser humano falho que a gente é, né? A gente acaba criando um pouco de orgulho quando não se sente visto ou acolhido pelos nossos superiores, né? Por essa autoridade que a mãe e o pai representam, da maneira como a gente gostaria. Eu acho que a gente acaba ficando ali sufocado, né? Seria esse o termo. Eu acho que entra naquela coisa do eu dou conta sozinha. Eu acho que todo mundo já vivenciou isso com alguma criança, que a criança, adolescente, quando começa a ver que não precisa da ajuda do pai e da mãe, eu dou conta sozinho. E só que a gente observa muito, eu tenho observado muito isso nas pessoas, nas relações interpessoais mesmo, que a gente repete isso até adulto, não só como criança. Eu dou conta sozinho, eu não peço ajuda, eu... Tanta mulher morta de cansado aí, porque sobrecarga porque isso, né? acha que tem que dar conta sozinha, e que é uma fraqueza reconhecer que não dá conta sozinha. Então tem aquela coisa, né, do orgulho em si. Sim. Você observa isso? Sim. Como que trabalha isso? Então, a questão da mãe, gente, a gente percebe que as filhas mulheres têm mais conflitos com a mãe, tá? E esse conflito, normalmente, é um conflito que começa lá na infância. Conflito não tem raiz na fase adulta. Ninguém tem conflito na fase adulta. Então, se você me traz um conflito, seja com qualquer pessoa na fase adulta, a gente vai ter que olhar onde começou. E não é na fase adulta. A fase adulta, ela vai reverberar aquele conflito. Então, na infância, gente, talvez a mãe, ela traz essa disputa. A filha começa a ter uma disputa com a mãe para que veja o pai, tá? Que entraria no complexo de Édipo. Entraria no complexo de Édipo. Na constelação, a gente não fala, né, de complexo de Édipo. A gente fala, talvez, de um casamento sistêmico. É muito comum a filha casar com o pai e o filho casar com a mãe, tá? Esse casamento, gente, é energético, tá? Só que esse casamento energético, lá na fase adulta, te impede de ter um casamento saudável, porque você não fica casado com duas pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem que fazer esse divórcio energético. Então, é um conflito que acontece muito, mas o que eu venho vendo, gente, que na maioria das vezes, o conflito com a mãe não é conflito com a mãe, é conflito com o pai, principalmente da menina. Por quê? Mulheres que têm conflito com a mãe são mulheres que se tornam muito masculinas e muito fortes. E a gente só se torna isso, gente, porque tem alguém que está faltando no lugar dele de presença do masculino. E por mais que as pessoas ficam batendo, ai, minha mãe, talvez seja um conflito camuflado com a mãe. Mas onde que está o pai? Por que o pai não trouxe essa estrutura? Por que o pai não deu
estabilidade para a mãe ocupar o lugar dela de feminino, de nutrir, de ser saudável, de dar amor. E a mãe, na grande maioria das vezes, teve que assumir um papel que não é que ela teve, deixa eu corrigir minha fala. Ela escolheu assumir um papel porque ela não acreditou que o parceiro que ela escolheu para o filho daria conta. Então ela começa a fazer uma inversão de papéis, de fazer a estrutura, que é o masculino, e ela acaba deixando esse papel do feminino de nutrir, de dar amor, de dar cuidado, vago. E aí vem o conflito depois na fase adulta. Onde a gente entra, então, no caso de mães solo, que não tem essa presença do masculino ali no parceiro, e aí, ao meu ver, ela tem que assumir os dois papéis ali, ou então vai dar ruim. Vai dar algum B.O. Vai dar mais ruim se ela assumir os dois papéis. Uhum. Por quê? Quando a gente assume os dois papéis, a gente não consegue fazer as duas coisas com excelência. Então, você vai deixar os dois papéis descobertos, tá? A primeira coisa vai ser essa. Então, se a mãe, ela tem uma gravidez solo, tem um pai, gente. Cadê o pai? Não tem como fazer menino sem pai, não existe isso, gente. Então, tem um pai. Jaque, mas infelizmente, o pai que eu escolhi para o meu filho não dá assistência para o meu filho. Gente, deixa que ele resolva isso na fase adulta, tá? Porque senão fica aquela alienação parental, da gente falar mal do pai e a criança começa a não se amar por inteiro. Isso é tão profundo, gente. Eu sou 50% da minha mãe e 50% do meu pai. Na constelação a gente fala sobre o lado esquerdo representa a mãe e o lado direito representa o pai, tá? Então, quando uma mãe de alguma forma fala mal do pai, ela está falando 50% mal do filho, porque ele é o pai. Ele não é só a mãe, ele é o pai. Jaque, então, onde eu vou delegar essa função? Gente, tem avô, não tem? Que é a figura masculina, tem um tio que é a figura masculina, tem talvez o seu próximo parceiro que é a figura masculina. Ninguém substitui o pai, mas as figuras masculinas vão despertar nessa criança o que o masculino saudável é, que é o movimento de ação. Quando a gente começa a fazer isso, gente, são as dinâmicas assim, daquela mãe que é super protetora, porque isso é feminino, a proteção é feminino, e aí a mãe que quer ocupar esse lado do pai, não deixa a criança ir pra vida, porque quem leva pra vida é o pai. É o pai que, se a gente for pensar numa dinâmica normal, gente, uma criança vai aprender a andar de bicicleta com a mãe e com o pai. O pai solta o menino e joga lá na frente e vai. A mãe fica com a rodinha empurrando pra não cair. No caso, eu sou a mãe que nem sabe andar, coitada, de bicicleta. Então a filha nem aprendeu ainda. É muito engraçado que a gente vai conversando sobre isso e a gente vai analisando as nossas vidas, né? Porque eu tô aqui já assim, ó, igual a Nazaré, fazendo um monte de... É porque na constelação, inclusive, eu descobri exatamente isso. Que os meus problemas com a minha mãe, na verdade, eram problemas com o meu pai. Provavelmente. E foi pra mim foi um baque, assim, porque a minha relação com a minha mãe desde a adolescência é extremamente conflituosa, assim, muito conflituosa, sempre muito pautada em brigas e brigas e brigas e brigas. E aí eu fui procurar constelação familiar pra entender por que é que eu começava e parava as coisas. Aí a gente foi fazer uma constelação e aí veio lá que eu tava meio que ocupando um lugar de esposa do meu pai. Então, como que eu ia pra vida, como que eu fazia certas coisas se eu tava casada, se eu já tinha uma vida, se eu precisava nutrir aquela vida. E aí era uma coisa que eu nunca tinha levado em consideração. E aí depois você vai começando a analisar e você fala, caramba, né, que loucura isso. E aí quando você se desobriga, porque eu acho que uma das maiores tranquilidades da constelação familiar é que você sai de lá se sentindo desobrigado a fazer muitas coisas. E aí até sai um pouco dessa questão que eu te questionei em relação ao orgulho, porque muitas vezes a gente chega com um certo orgulho. A gente é arrogante, né? A gente, enquanto ser humano, a gente é extremamente arrogante. Chega e fala, eu não aguento mais meu pai e minha mãe, né? Eu não quero passar por isso de novo, eu não vou repetir esse ciclo deles aqui. A gente vem nessa arrogância total ali. Repetindo, né, gente? Porque toda vez que a gente julga algo ali, a gente repete. E essa repetição é por amor. É para honrar? É para honrar, porque a gente honra as pessoas em dois quesitos. A gente honra por amor e a gente honra para trazer à tona novamente essa situação, tá? Que é quando tem alguém excluído, então a gente tem que honrar esse sistema. Mas a grande maioria das honras são por amor. É o amor cego. Então, por exemplo, às vezes nessa questão do seu pai, você tinha um amor cego pelo pai. E aí você, com o amor cego ao pai, não conseguia ver o pai além. Por quê? Porque a gente precisa ver o nosso pai só como o nosso pai. Gente, esse é o maior desafio. Porque é ver um homem, mas esse homem, ele tem camadas. E uma dessas camadas é o marido da nossa mãe.
No meu caso, não, né? Mas Mas ele é o homem que deixou a sua mãe. sim. Ele é um homem. Antes Uhum. de ser pai, ele foi um homem. E aí, quando tem a questão de ser casado, é o marido da mãe. Quando não é casado, é o homem que trouxe dor pra mãe. Ou o homem que a mãe falou mal desse homem. Então, a gente não tem que olhar pro homem. A gente tem que olhar só pro pai. Ah, mas meu pai me abandonou. Te deu a vida. Que beleza, né? Você tá aqui. Que coisa maravilhosa. Faz algo de bom com a sua vida. Você tá desfrutando Você tá vários rolês desfrutando. aqui, né? E é por ele. Gente, isso é tão profundo que se a sua mãe tivesse relação com outro homem, não nasceria você. Sim. Se a sua mãe tivesse relação com o seu pai em outro dia, não nasceria você, nasceria sua irmã. Que loucura, cara. Eu nunca tinha pensado desse você. jeito. É você, naquela hora, naquele encontro. Em outras terapias, né? No Teta Healing a gente faz esse tipo de terapia, que o nosso campo, de antes de vir pra aqui, ele já tá sendo preparado, né? A gente escolhe, gente, a família que a gente vai nascer. Não existem acasos. As nossas crenças são semelhantes às crenças dos nossos pais, do nosso campo ali, né? A gente tem um clã e a gente tem um sistema, né? Então, assim, aquele sistema que engloba ali, a gente tem compatibilidade por crenças com ele. Não tem como fugir. E a gente tem um papel ali, às vezes, de ser quem vai sair daquele ciclo, né? Como desafio. Mas Já ia falar isso, existe... porque é difícil pra não... Vou ir até usar um palavrão, não vou, né? Vamos evitar, mas é muito difícil Mas você sair desse é muito ciclo. interessante a terapia da constelação familiar, porque vai te abrindo coisas, né? Eu vou abrir aqui, mas acho que todo mundo já sabe, é só você que não, assim. Talvez que a pessoa não saiba. talvez não saiba, e talvez saiba também, pode ter assistido o podcast que a gente falou sobre isso. Eu sou filha de mãe solo, minha mãe chegou a casar com meu pai, mas se separou, eu tinha 11 meses. E aí, meu início de infância, ali, na verdade, minha infância toda foi bem conflituosa de relacionamento com meu pai. Ela conheceu meu padrasto, eu tinha 4 anos, e eu o considero como pai, e até hoje ele infelizmente faleceu. Mas hoje eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai, a gente vem construindo e trabalhando muitas coisas, porque são traumas, são vivências antigas que não tem como dizer que foram sanadas completamente, né? Mas é engraçado, porque Bárbara sabe, eu nunca tive conflito nenhum, assim, com a minha mãe. Conflitos de dia a dia, essas coisas que a gente tem normal, mas eu não tinha um grande problema, eu nunca tive um grande problema com a minha mãe. Porém, a minha mãe é uma mulher na energia masculina. Fato isso. É, completamente. Completamente. Ela tem uma energia masculina bem forte, assim, sabe? E isso não tem nada a ver com vaidade, porque é uma pessoa extremamente vaidosa e tudo mais, mas ela tem uma energia do fazer. Se você do olhar vamos. pra ela, ela é uma mulher completamente feminina. Você raramente vai ver ela sentar num salto, Perfumada poucas sempre, vezes eu vi ela sem batom, maquiada sempre. Mas a energia é a energia do pé, na hora que resolve abre tudo. a boca. Ela resolve tudo da casa sempre, na família, né? Ela que resolve os problemas da minha avó, dos meus tios, ela que dá conta de tudo e resolve tudo. Então ela tem uma energia masculina muito forte, né? Conta como isso reverbera em mim enquanto filha. Então, né, gente, ela tá Como pode reverberar? Ela está numa dinâmica. É muito difícil a gente falar de um isolado, né? Sim, é só mesmo porque Sim, às vezes a pessoa tá em casa e se identifica e fica assim, e eu? Então, assim, constelação, gente, a gente tem um monte de suposições que a gente vai direcionar pro campo, tá? A constelação é fenômeno, então no campo acontecem coisas que a gente não fala assim, nossa. Quando a pessoa me dá um pré-requisito, eu falo, é isso. Na hora que eu chegar no campo, não é isso. Não é isso. Então, por isso que a gente faz a constelação em si. Mas, pelo seu lado, você me dá, é uma mulher que é salvadora, sua mãe, tá? Ela tá na dinâmica de salvadora. Pessoas que estão na dinâmica de salvadora estão numa dinâmica porque elas se blindam de sofrer, tá? Então, elas não permitem que ninguém faça por elas, porque elas provavelmente têm alguma ferida de abandono, de rejeição, e aí elas falam, aqui não, aqui pode deixar que eu dou conta, e aí tem esse vazio, né? Nessa questão aí da sua mãe reverberar com você, já não reverberou nesse sentido de ter conflito com a mãe, que ótimo, mas percebe que no relacionamento veio um homem que ocupou esse papel do masculino, não é o papel do pai, tá, gente? Ele ocupou o papel do masculino ali, e esse masculino é super saudável, tá?
A gente não precisa ter conflitos com a mãe ou com o pai. Talvez a sua dinâmica seja outra. Eu não sei como que é a sua dinâmica no relacionamento. Como que é a sua dinâmica, por exemplo, sobre ter filhos. Será que o engravidar da sua mãe gerou algum trauma em você? Eu não sei como é que é a sua relação. Por isso que eu preciso ter... São tantas suposições, gente. Porque, assim, normalmente, quem viveu isso, a gente tem que pensar lá no trauma que teve dentro do útero. Sim. Será que esse útero hoje é um útero que se sente acolhedor para gerar? Ou será que é um útero que lembra dos traumas que a mãe passou por essa gestação? Como é que é sobre você? Será que você foi pro oposto da mãe? Porque a gente também faz o oposto, né? Será que a mãe faz tudo e você começou a ficar numa posição de aceitar tudo do outro? Eu acho que a Adri, ela teve a chance de ser parada no meio do caminho, né? Ela teve que fazer uma cirurgia no joelho, ficou 3 meses sem poder andar. Porque ela era exatamente isso mesmo. Eu tinha uma energia masculina também. Era completamente. E aí ela ficou 3 meses... Apesar de ser extremamente... É um contraditório, né? Pra quem olha e fala assim, mas que é isso? Jamais tem energia masculina. Né? Gente, mas aí é que tá. Talvez não seja o foco da constelação, mas a gente sempre vai falar de energia feminina e masculina. E as pessoas estão distorcendo o que é feminino e o que é masculino. Ser feminina, gente, tem o papel da beleza. Mas ser feminino é energia, tá? Energia de receber, energia de nutrir, energia de cuidado. É isso que tá no feminino. E o masculino, gente, quando a gente fala de prover, as pessoas acham que é dinheiro. Mas provisão é muito além de dinheiro. Tem muito homem rico que não é provedor em casa, que não cuida, que não zela, que não dá segurança, não dá estabilidade. Isso é prover. Não tem, lógico que provisão tem associação com dinheiro, porque para você dar estabilidade, se você tem uma condição financeira melhor, você vai conseguir dar uma estabilidade melhor, né? Uma casa mais segura, um plano de saúde, mas tem muita gente que não faz isso porque não quer. Então, gente, as energias é sobre energia, não é sobre vestimenta, porque a gente se camufla. E tem muita mulher aí, gente, que tá na energia masculina e acha que tem que ir pro salão. Só que tá no salão, tá com pressa. Tá no salão, eu preciso fazer uma massagem pra me relaxar, tá lá olhando. Tem como você fazer em meia hora de massagem? Porque eu preciso fazer isso aqui. Eu era assim. Gente, não tá relaxando, não tá na energia feminina, tá na energia tá masculina, ali, né? se embelezando. Porque isso tem questão de vaidade, como se enxerga e tudo mais, tá ótimo. Mas isso não é a dinâmica que vai te levar pra esse lugar. O homem também, gente, que vai lá e prega o espelho... pregou o espelho pra mulher. Eu não quero dizer que ele teve que uma energia masculina. Às vezes a mulher mandou ele 1000 vezes. Aí mandou, já a mulher já tá na energia masculina, pra vocês verem. 1000 vezes pra ele fazer. O masculino, gente, é proativo. Ele não precisa que alguém fica falando. Ele tem uma visão que a gente não tem. É por isso, inclusive, gente, que o homem é melhor no trânsito. Porque a atenção do homem, ele é muito diferente do que a mulher tem pra falar. Minha energia masculina é muito ativa pra dirigir. Eu sou excelente no trânsito. Olha, você vê, e tá tudo bem, a gente pode equilibrar a energia masculina que você tem, né? Mas é uma das questões, é essa dinâmica do masculino, ele é atento aos detalhes da segurança que tem. A mulher não, gente, a mulher é sobre nutrir. Mas eu acho que eu sou boa no trânsito porque minha intuição é muito boa. Porque atenta eu não sou. Não. É seu reflexo seja bom, né? Eu sou só da intuição mesmo. Mas agora eu acho que dá pra entrar aqui. Aí eu nem olho e vou. É um guia. Mas eu era da energia masculina, eu precisei parar e aí do controle, daquela coisa, né? Eu tinha muito isso. Precisei parar, fiquei 4 meses deitada por conta de uma cirurgia. E assim, e aí você começa a refletir certas coisas, a terapia vai levando para esse lado de observar e tudo mais, a analisar os meus antigos relacionamentos e tudo mais. Eu falo que, graças a Deus, eu tenho certeza que não é à toa, né? Essa vida nada é à toa, que eu cruzei o caminho do meu marido e que ele me mostrou muito, eu falo que ele me colocou na energia feminina, sabe? Muito, muito foi ele, assim, porque ele tem uma energia masculina mais ativa, assim. Mas a gente entrou em conflitos várias vezes, por exemplo, de eu não saber pedir as coisas, tipo assim, não, eu faço... Aí ele me via sobrecarregada e faz isso, faz aquilo, não sei aquilo. Você não tem marido, né, pra pedir? E aí eu volto pra mim, às vezes, e falo assim, opa, lá tá eu entrando de novo na energia masculina. E percebe que é um campo, gente, que não tem como dois ocupar a energia masculina? Sim. Não dá. Então é por isso que mulheres fortes vão atrair homens fracos. Sim. Aí fala assim, aí que tá a grande quê da questão, que chega muito pra mim. Ai, mas meu parceiro, não. Gente, para de olhar pro parceiro.
Ele tá na energia distorcida porque você tá na energia distorcida. Você quer trazer ele pra energia masculina, tá na energia masculina. Não tem como. Você quer ocupar um papel que não é seu. Então, assim, na terapia, a gente não vai olhar pro parceiro. Esse não é o foco. O foco é você precisa. Lógico que a gente olha pro parceiro no sentido de limites, né? A gente precisa aprender sobre limites. Mas é sobre você aprender a dar limite. Não é sobre o outro te respeitar, é sobre você aprender a falar até aqui dá, até aqui não dá mais pra mim. Então, gente, o outro só vai até um lugar que você permite, dar energias iguais, não tem como elas se coincidirem. E isso vale tanto para os relacionamentos, né, que são de mesmo sexo, né, gente? Ah, já que mesmo assim, gente, a energia tem que ser diferente. Um vai ter energia mais feminina e o outro mais masculina, porque senão não tem como casar. Então não tem a ver com não tem a ver com estética, tá, gente? Tem a ver com a energia de cada um, tá? Então vai ter assim, todo relacionamento vai ser assim. Quais dinâmicas familiares transformam uma pessoa, né, levam uma pessoa a ser aquela pessoa que tem dificuldade de mostrar vulnerabilidade, fragilidade, que monta essa carcaça, né, que a gente estava falando, para se blindar dos conflitos externos? A grande maioria dessas questões, dessa pessoa que se tornou forte, é um trauma na infância. Na infância ou na gestação, tá? A pessoa, uma das dinâmicas que a gente vê, e eu não tô falando sobre como cada um deve criar seus filhos, tá? Eu ainda não sou mãe, então assim, eu nem me vejo dessa voz de fala, porque cada um tem os seus desafios, mas a gente vê muito sobre o não. Não é não. Gente, essa frase gera pra criança que ela não tem direito de se expressar. E ela entende que existe só um caminho. Então ela se blinda num caminho só. É esse o caminho, eu tenho que ser duro, eu tenho que ser forte. Percebe o tanto que essa frase é pesada? E quantos de nós já escutamos não é não? Gente, sem justificativa sem nenhuma. justificativa nenhuma. A criança, ela não tem a capacidade neuronal ainda mesmo de processar os seus sentimentos, de processar o que está acontecendo. Nem nós, seres adultos, já estamos assim, tem hora que a gente faz um trem que a gente fala, meu Deus. Às vezes a gente precisa estar acolhido, né? Então, normalmente, essa dinâmica é uma dinâmica da criança. E quando o adulto faz isso, gente, é uma dinâmica que a gente está na nossa voz da criança. A gente tem vozes, tá? A gente tem várias vozes aí, mas a gente precisa entender que a gente tem a voz as principais, né? A voz da criança, né? A voz do adulto e a nossa voz mais sábia, tá? Então, quando a gente tá nessa dinâmica aí de montar uma carcaça ali, gente, é uma voz de uma criança ferida, então ela não se permite ir além da vida. Ela não se permite se vulnerabilizar, porque quando a gente se vulnerabiliza, é onde a gente consegue olhar para aquilo que precisa ser resolvido. Quando a gente está muito forte, está muito rígido, gente, o caminho é sempre o mesmo. Então, se você quer, de alguma forma, resolver alguma questão sua, você precisa se vulnerabilizar. Quando você é muito ferido, você não tem coragem. Você pensa, eu vou me ferir mais ainda, eles vão me trazer algum mal, né? Então, tá nessa dinâmica da criança. A pessoa que sempre tá certa, que nunca quer sair por baixo, que quer sair sempre ganhando, superior, tem a ver com dor também? Tem a ver com trauma também? Tem, e a dor é criança. Você percebe então, que é uma birra? Tudo lá, É uma birra, né? Ela não quer nem pensar sobre aquilo, ela não quer refletir sobre aquilo. Ela às vezes não quer nem escutar, né? Porque tem gente que não quer nem escutar. Aquilo. Ela quer, é aquilo e pronto. E aí, gente, aqui tá o grande quedo, né, da situação. Se o seu parceiro, seja o sócio, seja o atendente da loja que você for, ativou a criança dele, gente, porque a gente ativa a criança, tá? Sim. Inconscientemente. Se você vai lá e ativa a sua criança também... vai ficar duas crianças brigando. Eu gosto muito E às vezes a gente faz isso. Na maioria das vezes, gente, a gente é irado, né? A gente, quando a pessoa faz assim, a gente fica muito irado, a gente não consegue perceber. Calma. Eu gosto muito de usar um termo quando eu vou ter uma conversa, às vezes, séria, principalmente com a minha filha, que eu gosto sempre de lembrar ela disso, que não sou eu contra você e não é você contra mim, é a gente tentando resolver esse problema aqui, porque acaba que entra muito nesse lugar da defesa, que é da criança, né, porque ela entende que ela tá precisando se defender de alguém que tá chamando a atenção dela, e aí eu percebo muitas vezes a dinâmica familiar. Eu fui uma criança que gostava muito de mentir, eu tinha muito medo dos meus pais,
Então, eu não era uma criança que me sentia segura de expressar o que eu sentia. Então, eu contava muita mentira. E, tipo, na adolescência, por exemplo, eu precisava fazer um trabalho porque eu estava de recuperação em português. E aí eu mentia pros meus pais falando que eu estava no curso. E aí esse trabalho rendeu muito porque eu precisava entregar um livro pro professor de português. E o meu curso geralmente acabava às 6, eu cheguei em casa às 9. Naquela época não tinha celular, meu pai não sabia meu nome, não tinha ideia de onde eu tava, ninguém sabia onde eu tava, aquela confusão toda. Quando eu cheguei, aí eu tive que contar a verdade, que eu fui fazer um trabalho, que a minha colega, que era CDF na época, se dispôs a me ajudar e tal. Levei 2 xingos, né? Um porque eu tava de recuperação e outro porque eu menti. Porque eu poderia ter falado a verdade, então eu era uma criança que tinha muito esse lugar da dinâmica familiar. Então eu tento trabalhar muito com a minha filha que ela não sinta essa necessidade da mentira. Insegurança, né? Porque ela tem medo, né? Porque a mentira nada mais é do que medo. Porque se você não precisar ter medo do outro, você não mente, você não omite, você chega e fala a verdade. Então eu tento trabalhar isso muito com ela. Mas eu percebo muito, e é isso, aí eu tento, não é eu contra você, não é você contra mim, a gente tentando solucionar o problema, vamos tentar solucionar o problema. Porque é engraçado, né? A dinâmica familiar, ela vai repetindo. Ano passado, ela começou com pequenas mentirinhas. E eram coisas que aí eu falei, se você quer ir por esse caminho, tudo bem, a escolha é sua, mas não tem necessidade desse caminho. A gente senta, a gente conversa e a gente vai entender uma com a outra. Se você confiar em mim, se você for sincera comigo, a gente vai ter tudo uma com a outra. Se começar na mentira, eu vou cada vez desconfiar mais de você e o que você precisar de mim, eu não vou botar fé. É isso que você quer? E aí ela entendeu a dinâmica ali dela, hoje a gente consegue trabalhar esse lugar de não ter mentira mais, a gente consegue ter uma relação legal e eu acredito que eu tenha até talvez curado esse trauma em mim, porque era uma coisa que pra mim era muito natural, assim, né? Eu não conseguia falar a verdade pro meu pai e minha mãe, praticamente hipótese nenhuma. E às vezes eram coisas assim tão bestas, que hoje eu olho e falo assim, gente, não tinha necessidade nem de eu ter medo disso, mas como a dinâmica familiar, ela vem de um lugar muito amedrontador, eu tinha muito medo. E aí eu acho que vem aquela coisa, né, do grito, que são coisas que geram ali aquela sensação de bloqueio na criança, Sim. né? Tudo isso vai fazendo não confiar, Não confiar. Né? E olha que interessante esse exemplo, né? Ele tem 2 dinâmicas, né? Da mentira, que viram vício, né, gente? As pessoas começam a estar viciadas na mentira porque elas criam uma vida paralela da realidade. Elas vivem na ilusão. Então, mentira é uma coisa que deve ser corrigida o mais breve possível, né? E entender por que tem essa dinâmica de viver na ilusão, né? Porque é uma dinâmica de viver na ilusão. A gente nunca vai conseguir mentir pro outro, gente. Existe a telepatia e o outro sabe a verdade. Gente, a mulher que é traída, o homem que é traído, ele sabe antes de ser revelado. Sim. Ninguém contou pra ele. A gente sabe o que o campo fala que a gente tá sendo traído. E não precisa ser do marido, pode ser do sócio. A gente sente. O mundo, gente, é muito mais do que aquilo que nós vemos. Existe um campo invisível, que é o nosso campo de telepatia. E ele traz informações pra gente. Só que a grande questão, gente, é que a gente tá tão agitado que a gente não consegue reconhecer os nossos pensamentos, porque passam muitos pensamentos na nossa cabeça, né? Então, não é mentira essa dinâmica. Mas tem a outra dinâmica, né? Que você falou aí, que você teve esse movimento de ensinar pra ela, de colocar. Mas você também, em um certo momento, quando ela ultrapassou a explicação, né? Você pôs a postura de mãe, Sim. de autoridade, de hierarquia. E é uma das coisas que não tem acontecido nos últimos tempos, né? A criação cada vez fica mais difícil. Até por conta das terapias, né? Dessa flexibilidade, desse acolher, não. Gente, pai não é amigo de filho. Pai, a gente é porto seguro, mãe é porto seguro. Amigo, a gente faz todo dia um na rua. Todo dia, briguei com a minha amiga, gente, problema, arruma outro. Ninguém substitui seu pai e sua mãe. Então, assim, gente, pai, ele pode ter esse colo acolhedor, ele tá ali pronto, mas o lugar do pai é de porto seguro, é de estrutura. Eu estou aqui com você, mas você tá errado. Isso não é certo. Você deve ser punido por isso. Eu não tô falando sobre agressão, não tô falando sobre isso, mas existem as punições visíveis, né? Que elas precisam para que, principalmente na infância, gente, a criança ela não consegue associar o que é certo e o que é errado. Ela precisa aprender isso e esse papel, gente, é dos pais irresponsáveis, né? E aí cada sistema familiar delega essa função para alguém, mas inicialmente ela é dos pais, né? E a gente vê essa flexibilidade, né?
Eu vi um texto esses dias de um assunto polêmico, que é o autismo, né? E falava sobre isso, né? Sobre as crianças. Sobre essa flexibilidade dessas crianças, né, gente? Claro, eles têm as disfunções deles ali, né? Mas é importante que eles sejam ensinados sobre limites daquilo que eles conseguem compreender. Nós temos uma amiga que é terapeuta ocupacional e que trabalha muito com autista e ela fala exatamente isso. Ela fala que ela consegue às vezes colocar ordem neles mesmo, eles tendo as limitações, né, e as dificuldades emocionais e de relacionamento, que os pais às vezes viram para ela e falam: como que você conseguiu isso? Colocando limite. O problema é que só porque tem as suas limitações, as suas dificuldades, eu não posso limitar, eu não posso mostrar a hierarquia, e aí é o que ela fala: você é autoridade dentro da sua casa. E aí é que tá, né, gente? Os pais, normalmente, eles morrem primeiro. Sim. E aí, gente? Que mundo que você tá preparando o seu filho para viver? Então, assim, é importante isso nas dinâmicas de todas as pessoas, de todas as famílias, de todas as estruturas. Pai e mãe é autoridade. Ele pode ter livre acesso a você, mas ele tem que entender que a palavra final, enquanto você é criança, é o do seu pai. Não quer dizer que ele não tem que te explicar, que ele não tem que te trazer essa realidade, mas a autoridade é o pai e a mãe dentro de casa. E muitas das vezes as crianças viraram autoridade, né? Foi invertido esse papel. Que adulto que vai ter, gente? Adulto soberbo que acha que é melhor que pai e que ele é autoridade dentro de uma casa. E que nunca vai conseguir se relacionar com ninguém. Não tô falando de relacionamento amoroso, tô falando relacionar trabalho, com pessoas. em nada. Amizade. Porque não sabe sobre limite, não sabe do seu lugar, não sabe que o seu direito começa quando termina. Como é que é a frase, gente? O meu direito começa quando o seu termina. Isso. Então, assim, essa dinâmica precisa ser ensinada desde criança e a gente acaba que vem perdendo isso ao longo dessa evolução. A gente tem que pensar na evolução, muita coisa foi ganhada, mas muita coisa também tem que ser repensado nessas dinâmicas, né? Você falou muito sobre honrar pai e mãe, né? Honrar família, que a gente às vezes repete o ciclo para poder honrar. Primeira coisa, né? Como fazer pra gente honrar sem ter que repetir alguns padrões, alguns ciclos e, principalmente, você observa que existem pessoas que tentam sair desse ciclo, dessa repetição e sofrem por isso, né? Viram... A ovelha negra. A ovelha negra, toma pancada. É porque já se sofre um preconceito, né? Daria pra pensar muito nisso, né? Porque, na verdade, a dinâmica mental do ser humano se eu não pareço com os meus semelhantes, eu tenho alguma questão aqui que eu não vou ser visto, eu não vou ser acolhido, eu não vou ser amado como eu deveria. E isso pode virar um grande problema também. O pertencimento. Né? Então, gente, as dinâmicas de repetir o padrão dos pais, a palavra-chave é julgamento, né? Se você não julga as dinâmicas do seu pai, você não vai repetir elas. Esse é o ponto-chave. Minha mãe, talvez você falou assim, minha mãe é sempre muito forte, não. É um olhar de admiração ou um olhar de julgamento? Se é um olhar de admiração por aquilo, beleza. Se é um olhar de julgamento sobre aquilo... Tô no caminho certo. Eu julguei, mas ela não deveria ser assim. Ela deveria ser mais feminina, então você vai pro mesmo caminho que ela. Porque não tem como, gente. Você repete por amor aquela questão, tá? E isso com todas as outras ancestrais. Só que a gente já tem no nosso campo de DNA, quando a gente vai pensar em genética, as nossas memórias celulares. Então, a gente tem uma memória celular e a gente tem os nossos registros que foram ensinados pra gente que aquilo é o correto, que aquilo é o certo. Então, se eu vivi com uma mãe, vamos supor que eu vivi com uma mãe que é abusada emocionalmente. Gente, eu aprendi que aquilo é o certo. Foi a referência que eu tive. Então, para mim mudar aquilo, eu preciso ter outra ambiência, é a primeira coisa. Mas percebe que talvez eu vou mudar de ambiência lá com meus 23 anos. Eu aprendi aquilo, 24 anos, que tem meus 9 meses de gestação. Então, gente, olha... E aí eu quero resolver aquilo num ano de terapia. Então, não vai ser assim, tá? Então, a gente honra também por ambiência, por aquilo que nos foi ensinado. A gente honra por julgamento e a gente honra por aquilo que nos foi ensinado mesmo no campo telepático, aquilo que vem dos nossos ancestrais.
Uma outra forma de honrar padrão, gente, eu falei lá no início que a gente tem as 3 leis, né? E uma das leis é do pertencimento. Todo mundo pertence. Uhum. Então, se alguém ficou excluído do nosso campo familiar, a gente vai repetir esse padrão, tá? Então, algumas dinâmicas de repetição de padrão, vou dar o exemplo do filho. Filho fora do casamento, por exemplo. Né? Tem um filho fora do casamento que não foi, que ninguém sabe dessa criança. Ninguém sabe, gente. Você vai ter uma dinâmica para trazer novamente essa situação para dentro da sua vivência ou olhar para isso, tá? Não tem como, ninguém fica excluído do sistema. Filho, aborto, vício, então essas pessoas lá, e aí isso, gente, a gente não resolve na constelação que a gente resolve, mas a gente tem que aprofundar. A gente vai olhar lá para nossa geração anterior, normalmente a geração lá dos nossos avós. Geralmente eu vejo a constelação muito como uma abertura de olhos. A expansão em si não vem dela, né? Ela abre os seus olhos para aquela situação X, e aí ela te mostra por um outro ângulo, porque geralmente quando a gente vê a gente vê o problema só com aquele olhar ali fatídico daquilo, né? Igual foi comigo. Aí ela tira a venda, e a partir do momento que ela tira essa venda, a busca pelo tratamento, ela tem que ser alinhada com uma outra terapia, né? A constelação em si, ela vai te dar aquela virada de chave ali, de você enxergar algo, mas ela não faz o caminhar daquela virada de chave, né? Talvez o teto até auxilie isso de uma maneira mais profunda, né? Então, na constelação, a gente fala que 60% daquela causa vai ser solucionada, tá? Então, a gente faz constelação até com quem não acredita em constelação e vai ter um movimento, porque a gente age no campo morfogenético, tá? Então, a gente vai pedir liberação para os nossos ancestrais, a gente vai liberar, como se fosse liberação de crença mesmo, né? Mas, gente, o movimento para dar certo precisa da ação. Então, não adianta, por exemplo, eu fazer um movimento e chegar lá na minha casa, voltar e fazer a mesma coisa. Não vai resolver, porque eu fui lá, liberei uma crença no meu sistema nervoso central, eu ativei uma crença no final, porque a gente faz um movimento depois no finalzinho de pedir ali aquele movimento, né? De trazer outras configurações. Mas eu chego em casa e faço tudo da mesma coisa, gente. Não vai resolver, né? Ou vai resolver de uma forma mais superficial. Então, a ação está em você mesmo. Quando você fala da ovelha negra, eu vejo assim, gente, que quando nós viemos para a Terra, nós já sabíamos o campo que a gente ia nascer, né? A gente escolhe os nossos pais. Então, ninguém aqui é vítima de nada. A gente escolheu nascer daquele pai e daquela mãe. Sim. Ela sorrindo ali. Então, a gente escolheu aquela dinâmica. Foi você que quis, sim. Aquele dia eu não pedi pra nascer, é pura mentira. Vocês viram isso? O quê? O cara, ele processou os pais dele, falando que ele não vai trabalhar. Ah, meu Deus. Porque ele não pediu pra nascer, não foi uma escolha dele. Ai, gente, Então ele... eu falei que se fosse meu filho, eu falar, eu te dei, eu te tiro. Que horror. Já que é mais fácil assim, eu vou te tirar, porque eu não vou ficar banca. Que dinâmica. 21 anos de idade, ele falou que ele não vai trabalhar, ele não vai fazer nada, porque ele não pediu pra nascer, então E ele os não tem pais obrigação. fizeram o quê? E os outros Estão respondendo o processo. E os pais deles pediram pra nascer, se for pensar assim. É. Mas enfim, nós escolhemos o lugar que nós vamos nascer e aí a gente tem as crenças para ser feitas ali, tá? E a gente tá numa estrutura de compatibilidade de crenças. Quando a gente vai romper um padrão, a gente talvez é visto como a ovelha negra da família, porque a gente sai do bando. A gente se distorce dos outros. Gente, mas é um papel tão bonito porque você gera uma nova configuração de crenças para os que vão vir depois, né? Então percebe que tem grandeza naquilo, não grandeza maior do que aqueles que vieram antes, mas grandeza através dos que vão vir pra frente. Eu acho que esse né? é o ponto. Porque quando a gente rompe, é muito difícil você lidar com esse lugar da soberba mesmo. Porque como você não se acha às vezes melhor? Porque entra nesse conflito. Você olha e fala assim, Deus me livre viver essa dinâmica familiar. Graças a Deus eu saí daquilo ali. É muito, entra às Aí você vezes se sente muito... melhor muito, do que o aquele que... Mas aí é que tá. É quando você está rompendo. Quando você rompe, você olha com gratidão. É o Eu não processo. rompi ainda não. O não rompi. processo de rompimento, a gente tá nessa. E sabe por que a gente tá nessa? Porque a gente é assim, quando a gente vai mudar de frequência, a gente tá nessa frequência aqui. E ela é mais baixa, né? E a gente quer subir pra essa frequência de cima. E tem inúmeras frequências pra cima. Essa frequência de baixo quer nos puxar pra aqui. Então ela vai nos puxando. Então a gente ainda tá apegado com o que tá aqui. Quando a gente já está estabilizado aqui, essa frequência para de existir, porque a gente quer chegar nessa aqui.
Então, essa vai nos puxando. Então, quando você rompeu aquilo ali, você só vai romper aquilo ali quando você olhar com gratidão para aquilo. Ah, já que mentira isso. Tem um monte de gente que ascendeu na vida e não reconhece os pais. Talvez ascendeu numa área da vida, ascendeu nas outras. É exatamente o que é ascender na vida, né? Não, e pode, de fato, acender que nem ela tá falando, né? Você pode ter uma carreira maravilhosa, brilhante, mas é uma pessoa que não consegue amar de verdade, é uma pessoa que Então, não isso consegue... que eu tô te dizendo. O que é ascender na vida? Porque ascender na vida é só financeiramente? Amiga, mas assim, são separados por áreas, né? A pessoa vai ter um sucesso gigantesco, tipo, financeiramente ela prosperou, ela consegue comprar o que ela quer, mas dentro dela ali, o vazio permanece o mesmo. Mas não quer dizer que ela não tenha sucesso, ela tem naquela área, né? Então, mas é isso que eu tô dizendo. Mas aí a gente pode considerar que ela ascendeu de fato na vida, porque tá faltando coisa pra ser, pra ser E elevada. exatamente esse buraco, gente, gente, terapia, principalmente da área holística, vai cair nos nossos pais. Sim. E eu tenho pra dizer que os pais, pai e mãe aí, não tenham medo de traumatizar os seus filhos, porque vocês vão traumatizar e esse é o fluxo da vida. Tem como não. A gente precisa ter consciência sobre aquilo que a gente faz. E a gente tem que olhar para as nossas dinâmicas da seguinte forma, e assim a gente olha os nossos pais. Eu fiz aquilo que eu podia diante da consciência que eu tinha naquele momento. É diferente, gente, de você fazer algo de ruim para os seus filhos por maldade. É diferente. Então, assim, vai traumatizar, porque daqui a pouco a gente vai descobrir que aquilo não era tão legal e as evoluções vão chegando e não é tão legal. Então, quando eu começo uma terapia mediconstelação, a primeira frase que eu falo, aqui não existe certo e errado. É só um ponto de vista. Então, pra hoje é esse ponto de vista, mas pode ser que daqui a pouco você fala, esse ponto de vista não faz mais sentido pra mim. E é esse, porque se a gente morrer, a gente morre com aquele ponto de vista. Mas enquanto a gente tá vivo, gente, a gente tem a oportunidade de ver a vida de uma outra forma, ou de voltar a ver com a forma que a gente via antes. Então, é nessa dinâmica aí que eu vejo esse movimento da ovelha negra mesmo, sabe? Ela só é ovelha negra quando tá rompendo. Depois que ela rompeu, gente, até aqueles que falavam que ela era ovelha negra, vê que não é mais. Já passou. Já passou, os seus descendentes começam a te ver com uma certa admiração. E os nossos pais, nossos avós, olharem pra gente com admiração, não tem problema isso, tá, gente? Eles não estão se colocando como pequenos. Eles estão vendo e falando, esse é o fluxo. Tomara que os que vão vir depois consigam fazer esse mesmo caminho. Então, se tem um sentimento ainda de sentimento rancoroso, é porque não rompeu, tá rompendo. Para quem nunca fez a constelação, primeiro passo, para quem quer fazer, dá uma dica para quem está assistindo. Para mim também, porque eu nunca fiz constelação. Então, estudem sobre o assunto. Constelação familiar, gente, não vão em pessoas que estão te vendendo a terapia, tá? Vai em um profissional que você se identifica. Estude um pouco sobre aquilo antes, veja como que funciona e deixe o seu coração agir sobre aquilo. Não existe que é hoje, existe o momento certo e você vai identificar o momento certo. O seu campo, gente, a gente está por ressonância. A sua ressonância vai te levar para aquele caminho. Quando você sentir que ardeu no coração é agora, vai agora. Então não tem tempo certo, não tem assim, é agora ou é depois. Não, gente, me ofereceu. Ressoou para mim? Faz só se ressoar, gente, não faz pra fazer não, faz assim, que ressoou mesmo, eu quero fazer mesmo, acompanha um profissional. E a outra dica que eu dou, gente, é não faça constelação familiar só uma vez. Às vezes o profissional, alguém veio comigo, quis fazer comigo e talvez não se identificou. Gente, não leva a constelação familiar pela constelação que eu fiz. Vai no outro profissional. Sabe por quê, gente? Porque a gente identifica com terapia pela abordagem do outro, pelo vestimento do outro, pelo tom de voz do outro, por tantas outras coisas. Até pelo lugar de ferida que ele toca, né? Exato. Então, às vezes eu vou pra constelação com a cabeça de que eu quero resolver esse problema, só que quando cutuca, eu não dou conta de olhar pra aquele problema. E aí a culpa não é do profissional. E às vezes eu tô com outro problema que eu nem imaginava que eu tinha. Falou, opa, mas isso aqui eu não tava preparado pra... E nem é da técnica também, gente. Não faz de novo. Assim, outras terapias, a gente vê que o mundo carece de terapias. Sim. E de terapeutas que tenham essa consciência de que a gente não resolve o problema de ninguém. A gente é só canal. Eu não tenho responsabilidade em salvar a vida de ninguém. Você vem até a mim, eu te ajudo. E até aqui eu te ajudei. Depois que você vai embora, o problema é seu. A responsabilidade é sua. Então não é eu que sou a responsável por aquilo.
E chega um ponto, gente, que a gente vai descobrindo terapias mais profundas. Então, talvez valha a pena você começar com uma terapia que te abre esse olhar. A constelação é uma terapia que ela é profunda, mas ao mesmo tempo ela é uma terapia que ela é muito fácil de compreender. Porque ela é um bate-papo inicialmente, ela te traz muito essa visão. É uma de dinâmica compreender. gostosa, né? Porque Isso, ela é te ajuda a gostoso. fantasiar ali um pouco, né? Acho que a constelação ela nunca vem num lugar de. Por exemplo, na psicanálise, né? Você leva um monte de trauletada uma atrás da outra naquela dinâmica de análise. Na constelação, é tudo Não tem muito isso. lúdico. E é muito leve, né? Eu acho que a Muito palavra leve. melhor para constelação seria isso. Ela é lúdica. É. Ela vai te mostrando ali uma dinâmica familiar que aí você mesmo, por si só, de forma lúdica, você Vai fala, observar. olha, é isso aqui. Ninguém te pega e te mostra. Você E não é vê. à toa, gente, que ela é lúdica. É porque na constelação a gente trata a nossa criança. Uhum. E a criança é lúdica, gente. A gente não tá tratando nenhum adulto ali, gente. Raramente a questão é do adulto. A grande maioria das vezes é a nossa criança que tá ferida. E se a gente não trata a criança ferida, aquilo Fica ali, vai... né? E esse medo profundo do tal do perdão, de pedir e de dar, como que a gente trabalha isso na constelação? Então, gente, o perdão, a gente não perdoa. Na constelação familiar, Bert Helling fala que a gente não perdoa os nossos pais. Polêmica. É. Ó, vou até fazer uma cara de susto aqui, Tem que que isso é fazer um polêmico. corte disso aí. É polêmica essa história, me conta isso. Porque os pais são tão grandes que a gente não precisa perdoar eles. A gente tem que aceitar o que eles nos deu e tomar aquilo como a vida mesmo, tá? Essa é uma dinâmica da constelação familiar e outras terapias não falam sobre isso. Falam sobre a palavra perdão mesmo. Perdão, por exemplo, Teta Healy, a gente pede perdão aos pais. Né? Ou eu perdoo meus pais, né? Então, na constelação, a gente não perdoa o pai porque a gente não tem que perdoar nada. Eles são perfeitos, tá? É isso, tá, gente? Na constelação, a gente tem que ver os pais como perfeitos. Porque Eles entregaram, vida, gente. entregaram Não o tem que nada dava maior. conta, né? Não tem nada maior que a vida. Ah, mas foi ruim. Gente, te deu a vida. Ah, minha mãe me abandonou. Te deu a vida. Ela podia ter abortado. Te deu a vida. Tá vendo? Entende? Sabe o quanto que é tão assim? Ela poderia simplesmente falar. É o engolir a seco dolorido. Tá vendo? assim, Você né? ainda não quebrou, não rompeu, porque você ainda tá engolindo seco aí, ó. Engolo seco, eu engulo. É uma coisa que pra mim dói assim, quase sangra aqui no ouvido. Mas as dinâmicas das pessoas que têm dificuldade em perdoar, gente, ou de pedir desculpa, né, nesse sentido aí, é uma dinâmica da criança, né, gente? Ela não aceita que ela tá errada. Por que ela tá pedindo perdão de algo? Se ela não viu que tá errada, se ela tá certa. Se ela coloca isso nesse lugar, né? Ela não tá errada. Então, ela assim, ela não... Me desculpar, me pedir perdão do quê? Se eu não errei. E aí Se você eu acha tô que isso é certa. até uma desculpa? Porque. Uma desculpa não, né? Uma armadura. Porque se eu assumo que eu tô errada, a ponto de pedir desculpa, eu preciso assumir que eu falhei. E se eu assumo que eu falhei, eu posso vir a ser rejeitado. Não nessa estrutura tão complexa que eu trago, Sim. né? Claro, porque eu tô trazendo aqui de forma Uhum. mais, né, Analítica. terapeutizada. Mas, por exemplo, inconscientemente, é isso. Eu não vou te pedir desculpa, porque pra eu te pedir desculpa, eu tenho que assumir pra você que eu errei. Se eu assumo pra você que errei, eu posso deixar de ser tão interessante pra você. E tem essa dinâmica, ok? Mas tem a dinâmica da pessoa achar que não tá errada mesmo. Tá? Ela não consegue Tem ver. os dois casos. Tem os ali, dois né? casos. Vamos pensar numa situação, gente, de relacionamento. Vou botar relacionamento aqui, porque eu acho que É, que pra mulher, assim, é uma dor que tem muito, né? Não que pra homem não tenha. Inclusive, essa frase minha é cheia regada de crença. O homem tem mais necessidade de casar e procriar do que a mulher inconscientemente, tá, gente? Porque o homem, ele é quem transmite toda a geração, tá? Na constelação familiar, a nossa linhagem é paterna. Sabe aqueles países lá, sei lá, do Islã, lá, que eles têm, que é o filho homem, é o filho Uhum. homem? É por isso, tá, gente? A linhagem é do pai. Então, o sobrenome de vocês, o sobrenome é do pai ou da mãe? Da mãe. O último? É. Do Não. pai. O último? É. O último é do meu pai. Agora do marido. Então, quando você for passar o sobrenome, percebe? Eu Você vou vai ter passar. filho, Uhum. né? Vamos supor que você vai ter um filho. Você vai dar o último sobrenome do seu marido. Uhum. Aí, se for uma filha mulher, acabou isso aí. Se for um filho homem, ele vai passar de novo o sobrenome do pai para a filha dele. Olha o sobrenome do pai, o tanto que ele carrega. Dá o meu exemplo, gente, meu exemplo, né? Meu sobrenome é Mesquita e é do meu pai. Esse sobrenome é do meu avô.
né? Pai do meu pai. Meu outro nome é Nazário, que é da minha mãe. Então, se eu tiver filho, gente, eu vou passar o Mesquita, que é do meu pai. O Nazário da minha mãe já morreu em mim ali, ó. Mas isso se você Isso quiser. se você quiser. Normalmente, vocês vão olhar que a dinâmica, 90% dos casos, o último nome é do pai. Mas eu não quero eu passar também o nome não. do pai. Aí, gente, Pai, não tenho nada contra você, mas é porque minha mãe precisa. aí tem a O sobrenome dinâmica. é dela. E eu uso o sobrenome dela. E aí tem a dinâmica do sobrenome. A gente constela nome, porque já tem nome que não dá sucesso, porque não tem o sobrenome do pai. Principalmente na tá vida vendo? financeira, tá, gente? Não, mas é Silva. Silva é Silva. Pai, desculpa. Vou, pelo amor de Aí, Deus, ó, vou. ó, a exclusão dos Silvas. Porque o pai, gente, é quem dá estrutura e quem te leva nessa questão de ir pra vida. A mãe te traz acolhimento. Então, normalmente, na constelação familiar, se eu for constelar o nome, já fica a dica pra todo mundo aí, o sobrenome do pai é o sobrenome mais forte, tá? Não deixem de colocar o nome do pai nos filhos de vocês. Eu já Nome deixei. faz Eu não ia diferença. colocar. Tem pessoas, gente, que chega um momento que a gente recomenda, o campo vai mostrar, tá, gente? Não é uma recomendação isolada, eu vou abrir o campo e ver qual que tá indicando. Mas na grande maioria das vezes o campo pede pra pessoa fazer depois uma aquisição de nome, porque senão a vida não flui. Isso vale pra CPF também, isso vale pra CNPJ, a gente constela todas essas áreas, tá, gente? A gente constela empresa. CNPJ antigo, a gente não deve reaproveitar CNPJ antigo, porque tem a carga energética do CPF antigo que tá devendo. Então, o nome tem alma e tem energia, tá, gente? Então, assim, o sobrenome do pai. Por isso que tá essa linhagem. Viajei aqui em vários assuntos, Tá né? vendo? Nunca pensei. Mas eu nunca nem imaginei isso. É, na a gente vida. Nunca fazer pensei. essas- Eu uso o Andriele Maia, o Maia é da minha mãe. E era ele que sempre na minha cabeça vai ser passado pros meus A filhos. Lívia também recebeu o Vasconcelos, que é da minha mãe. O Silva, eu não aí procriei tem ele, que não. ver, gente, né? Isso é uma, igual eu falei com vocês, né? Esse aqui é um parâmetro da constelação. Então, se algum dia a vida financeira, a vida estrutural tiver barrada, a gente vai olhar para esse quesito, tá? É o nome, ele traz essa carga de peso do pai. E 90% das pessoas transmitem o sobrenome do pai, não da mãe. A linhagem na constelação familiar é do pai. Sempre vai ser do pai. A gente faz uma linhagem de alfa, beta e gama na constelação e a gente só olha os filhos do pai. Então, por exemplo, se você tem irmãos, filhos da sua mãe, você tem filhos só da sua mãe, tem que ser com o seu pai? Não, Filhão. eu sou filha única Tá, dos dois mas se lados. tivesse lá outra filha, a gente não ia olhar o seu irmão como dinâmico com você, só os filhos do seu pai. E é engraçado que o Renato também usa o sobrenome da mãe e também quer passar para os nossos filhos o sobrenome da mãe. Aí tem que ver o que vocês estão negando o masculino da família, hein? Pros dois lados. Pros dois lados. Mas eu acho que a resposta é muito clara, né? Os dois foram criados pela mãe. Assim, eu mais, né? Ele ainda pelos avós. Mas os dois tiveram pais separados muito novos e uma relação complexa na infância com o pai. E aí a minha honraria pela minha mãe, acho que vem do sobrenome, de usar o sobrenome dela e passar o sobrenome dela é honrar A mãe. o que ela Fez por mim. O meu, conscientemente, inconscientemente eu vou isso é precisar pensar consciente. nisso depois, conscientemente, o meu foi por eu achar mais bonito mesmo. Entre o Vasconcelos e da Silva, né? Eu falei, não vou fazer isso com a minha filha, eu vou botar um Vasconcelos. O meu foi por uma questão de honra. Assim, Consciente. O né? inconsciente a gente só vai Exato. descobrir. A gente fala também, gente, de constelação, a gente olha quando tá com problema, tá, gente? A gente não precisa ficar vasculhando a vida o tempo todo. Então, deu problema? Não Por deu enquanto, ainda. não. Então, ok. Ainda não. Na hora que der problema, vale a pena olhar. Mas pra quem vai registrar os filhos, Mas fica agora, já você a me dica lembrou aí. uma É o coisa. nome do pai, o último, tá, gente? Você me lembrou uma coisa assim, ó. A minha filha, o pai dela tem vários sobrenomes. Vários. Não vou expor aqui. Mas enfim, dentre todos eles, no dia de colocar, de fazer a certidão dela, eu tinha escolhido outro que era do pai dele. Uhum. Que eu queria, porque ia ficar um nome mais chique, nome de rico na minha cabeça. Por esse motivo. Ele me ligou falando, ó, minha mãe pediu pra gente colocar o sobrenome dela, parará, pororô. Agora eu já fiquei aqui. E Aí, ó, mas percebe, aí é o gente, mesmo lugar que você colocou da sua mãe e ele também colocou da mãe. Então a Lívia também tem sobrenome só das mães. Só E das percebe mulheres. que aí é um campo que tá em ressonância, gente? Eu falo sobre isso num lugar assim. Gente, nós não escolhemos nossos parceiros à toa, tá? E nem o parceiro que vai ser o pai dos nossos filhos. Tá em ressonância. Então tem um campo aí que tá negando o masculino. Percebe que quando ele faz isso, essa dinâmica, ele fala, igual você, eu escolhi honrar minha mãe. Uhum. E
teoricamente, eu escolhi desonrar o meu pai. Porque esse lugar é do pai. Eu tô tirando esse lugar. Isso é, gente, isso é historicamente, culturalmente. A gente só constela a cultura do país. Então, se eu for constelar uma pessoa que for de outro país, igual a gente constela pessoas de outro país, a gente tem que ver que tem coisas que são culturais de lá. E tá no DNA da pessoa aquilo ali. Então, culturalmente, no nosso país, o sobrenome é do pai o último, tá? Então, aí, quando a gente vê se tem uma dinâmica diferente, a gente deve olhar para essa questão. Por que que tem uma negação do masculino? No seu caso, a gente já sabe o que é a negação do masculino, porque não teve essa convivência direta com o masculino. E aí, do seu parceiro? Né? Também. E aí? E aí, como é que vem os nossos filhos? Como é que é a importância desse masculino? Será que esse masculino vai ser negado? Porque você tem parceiro hoje que vale a pena. E ele tá sendo negado o masculino do parceiro? Toda a triagem, toda a linhagem masculina. Não tá negando esse homem, mas toda a linhagem que chegou até ele. Como que é essa estrutura? Então, a gente tem que pensar nesse quesito, tá, gente? Ah, muita viagem? Talvez seja, gente, mas a nossa vida é uma viagem, gente. A gente tá numa matrix aqui, a gente tá rompendo. Se você pudesse deixar aí uma pergunta que fizesse as pessoas de casa questionarem todo um padrão familiar e se perguntarem do que precisa ser transformado, ser mudado, o que você falaria para quem tá em casa? Você está no lugar que você gostaria de estar? Porque se você não tá, a responsabilidade é sua. Eu não venho com lugar de culpa, tá, gente? Não é sobre estar culpado, mas é responsabilidade. E quando a gente vê a nossa vida como uma responsabilidade, como uma empresa, você começa a ver que você é o responsável e você é a única pessoa que pode mudar. Então, se existe alguma dinâmica na sua vida, alguma área da sua vida que está com uma dinâmica invertida, gente, não transfira para o outro. É você mesmo. É você que vai olhar para isso e com muita amorosidade, com muita leveza. Não vá, assim, de cara, não quero achar o problema. Não é assim. Analisa antes. Analisa. Vai sentindo, gente. Vai sentindo o que tá acontecendo. Deixa reverberar, sabe? Deixa reverberar as emoções. Deixa sentir, se permita sentir. Não queira resolver o mundo, a sua vida em um ano, não. Porque senão vai traumatizar. Gera trauma também, gente. Olhar para as nossas feridas, a gente tem que olhar com cuidado, porque senão a gente retraumatiza. E aí é que tá a questão. Escolha um bom profissional para não te retraumatizar. Porque aí, às vezes, o bloqueio com terapia tá no trauma que foi gerado pela terapia. Jaque, se alguém aí quiser olhar para essas feridas, aonde que essas pessoas te encontram? Deixa seu Instagram e tudo, quiser falar para essa câmera. Isso. Essa de cá. Essa aqui? Isso. Jaqueline Mesquita, lá no Instagram. Vocês podem me chamar lá. Ou no WhatsApp, que é 37 DDD 998127930, tá? Isso aí. E eu tô disponível para vocês, se quiserem bater um papo, compreender um pouquinho mais. Eu sempre posto sobre coisas lá, de vivências. Sobre as outras terapias que eu trabalho também, vai ser um prazer expandir pro mundo. Isso aí. Nós temos um presente especial para Que você. delícia! Nós, do Versões de Nós, eu e Babi, e nossos parceiros maravilhosos, a 3 Cosméticos, trouxe aí pra você. Você vai ver um gloss e um batom maravilhosos. Inclusive, eu tô de 3 Cosméticos nos lábios sempre, em todos os episódios, porque você vai ver, você não vai querer Vou mais abrir usar junto outro. aqui, hein? Claro, pra todo mundo ver seus mimos. Inclusive, agora a nossa beleza é completamente assinada pela 3 Cosméticos. Olha só. Versani Beauty. Gente, é um monte de coisa. Tem! Esse é do Nossa, Versões de Nós gente, mesmo. Um banho relaxante, ó, ativar o feminino. Esse é Feito do pra Versões de Nós, você. feito pra sua energia. Esse é da Versani Beauty, que também é nossa parceira. Inclusive, depois a gente vai deixar lá no Posso Instagram. mostrar tudo aqui? Pode. Nós vamos deixar os cupons de desconto, porque nossos Isso, seguidores vocês todos têm têm Cupom, cupons de sim, desconto. Gente, amei! Nossa, que delícia! NutriShape, que cuida da minha pele há anos, desde 2020. Você vai ver que maravilha que é. Realmente um produto diferenciado, um cosmético, um dermocosmético sensacional. Também é nossa parceira e tem cupom de desconto. Esse é nosso. Esse é pensado pra sua energia. Olha, gente, que delícia! Esse aí, na verdade, eu pensei nos Esse seus momentos de atendimento, porque ele é um spray de blindagem pro seu campo. Então, ele é feito com que ervas legal. específicas de blindagem mesmo. Ah, vou usar demais. Esse é da 3 Cosméticos, pra você ficar mais bonita ainda. Muito obrigada. Tá sempre linda pra
pra Cuidar da atender, pele, pra... ficar cheirosa, É um tudo combo isso. da beleza. Um combo mesmo, gente. Nossa, muito obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigada por ter aceito nosso convite, vir conversar um pouquinho sobre esse papo profundo. Se deixasse, a gente fica aqui 3 horas falando sem parar, porque é muito assunto. Eu tenho certeza que tem quem está de casa também, ficou com a pulga atrás da orelha aí, se fazendo um monte de perguntas. Mas muito obrigada mesmo por colaborar com a gente aqui. Ai, gente, que prazer, porque a gente vê que é tão gostoso expandir isso, né? Tem tanta gente que tem as curiosidades e tem a oportunidade de estar aqui expandindo para pessoas que talvez não me conhecem. Né? A gente vê que a terapia vai vindo de boca a boca, então, assim, isso expande cada vez mais para mais pessoas. E eu estou à disposição. Foi um prazer estar com vocês. Prazer, nossa. Muito obrigada por você que está aí nos assistindo mais uma vez ou só nos ouvindo mais uma vez. Espero que tenha gerado aí a pulguinha atrás da orelha, que é o que a gente sempre fala, que é para você se indagar. A gente nunca vai te dar respostas, mas a gente vai fazer você analisar você mesmo, a sua vida, troca, um bate-papo entre nós. Pense na soberba com outros olhos a partir de agora. Imagine aí na sua dinâmica de relações como é, talvez, trabalhar aí o seu orgulho, o seu medo de se mostrar sendo quem você é. E que de transformar. Exatamente. Né? Que esse episódio te faça refletir sobre isso. Beijo! Até o próximo.